Olá! Olá! Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro aqui nas redes sociais da Igreja do Coração. É muito bom ter você aqui conosco. É muito bom nós podermos aprender juntos a palavra de Deus, desfrutar de tão poderoso ensinamento que é emanado da Sagrada Escritura. Isso é muito bom fazer junto, uns aos outros. Então, seja bem-vindo você que tem nos acompanhado aí toda quinta-feira às 8 horas. Seja bem-vindo a você que aí estava de bobeira aí, viu a notificação e veio pela primeira vez. Seja bem-vindo todos. Vamos estudar hoje Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19, a conversão de Saulo. Na semana passada, nós vimos a história de Filipe e o etíope, o eunuco. E hoje vamos ver a história da conversão de Paulo ali, né? Primeiros passos que ele, então, Saulo, dá na fé cristã. Mas antes eu quero te encorajar a pesquisar Igreja Batista do Coração no Spotify e no Castbox, para você ter palavras de encorajamento vindas direto do coração de Deus, extraídas da palavra para você. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Castbox, nós estamos nas redes sociais também. Nos procure e você vai nos encontrar. Estamos aqui para ajudá-lo a caminhar com Jesus. Pois bem, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Vai estar na sua tela aí. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele pôs a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. Aqui nós acabamos de ler os primeiros passos
na história do famoso apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Um homem que originalmente de tradição hebraica, de tradição judaica, buscava servir a sua religião acima de qualquer coisa. E ele, como um homem empreendido ali na sua busca religiosa, acreditava que os cristãos eram um incômodo, uma seita de fanáticos do Galileu que estavam espalhando aí heresias, falando contra Moisés, falando contra Abraão. E aí as mentiras que eram espalhadas pelos sacerdotes naquela época eram muitas mentiras. E Paulo, no seu afã de querer ajudar ali a manter a estrutura religiosa, sacerdotal ali do povo, ele vai o texto diz que Saulo respirava ameaça de morte. Ele tem uma autorização do sumo sacerdote e de todo o sinédrio para perseguir cristãos, matar cristãos, ser realmente um inimigo dos cristãos. O texto já inicia, o texto do capítulo 9, né? ah, o detalhe aqui é que o médico Lucas, ele retrata a história fidedignamente como ela aconteceu, e aí ele não poupa o seu tutor ali, o seu professor, né? Porque Lucas era discípulo de Paulo, né? E aí ele vai aqui e coloca, e respirava ameaças de morte contra os discípulos. Né? O texto inspirado nos traz as verdades de todas as coisas. Né? Mais tarde, Paulo e Silas têm uma contenda, isso é registrado. Depois, Pedro e Paulo têm uma contenda séria, grave, a ponto de Paulo chamar Pedro de hipócrita, isso é registrado. O texto sagrado, ele mantém a fidedignidade dos fatos, isso é muito importante. Aqui, Paulo respirando ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Ele tem essa carta do sumo sacerdote, né, para ir até Damasco, e onde ele encontrasse alguém, e aqui no versículo 2 tem uma expressão muito interessante, que pertencessem ao caminho, era o povo do caminho, chamado povo do caminho. Os cristãos, hoje, nós cristãos, tivemos muitos nomes ao longo do tempo, né? E todos eles foram apelidos. O próprio nome cristão é um apelido pejorativo, mas com uma incrível capacidade de reverter coisas ruins em coisas boas, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, onde Ele toca, as coisas boas acontecem. Né? A cruz era um símbolo de maldição, virou um símbolo de bênção, um símbolo de ressurreição e vida. O apelido cristão era pejorativo e virou o que nós hoje nos honramos e muito de usar. Somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. O povo do caminho é o cristão. Então aqui ele respirava ameaças de morte, buscando arrazoar, buscando perseguir, prender, matar todos os que encontrassem, tanto quanto homens, quanto com mulheres, que pertencessem ao caminho, e levá-los presos a Jerusalém. Né? Na viagem de Paulo, ele tinha ali autorização para ser ali o legislador, para ser ali aquele que vai exercer, para ser ali a mão forte do Estado que vai obrigar as pessoas a pararem. E eles queriam parar, eles queriam de toda forma cessar a pregação do Evangelho de Jesus. Né? O Sinédrio que havia conchavado, que havia mancomunado para matar Jesus, havia conseguido. Havia tido sucesso na sua empreitada, disseminando fofocas e intrigas a respeito de Jesus. Conseguiram ali ludibriar ali o povo, e o povo gritou crucifica, e ele foi crucificado, Barrabás foi preso. Não adiantou, porque os discípulos de Jesus agora tinham mais força e falavam com mais entusiasmo a respeito do amor de Deus e do Evangelho de Jesus, e anunciando Jesus, e aí eles perseguiram os cristãos e matavam Estevão, e aí o cristão cresceu. Quer dizer, quanto mais houve perseguição sobre a igreja, mais a igreja cresceu, floresceu e multiplicou. A Bíblia diz que o Mestre Jesus nos disse que as portas do inferno
jamais prevaleceriam contra a igreja. Jamais prevaleceriam contra a igreja. Então nós, cristãos, somos desafiados a acreditar que todas as provações que passamos e a viver na prática isso que acreditamos. Todas as provações que passamos, elas cooperam para o nosso bem. Elas cooperam de fato para o nosso bem. Pode vir o perseguidor que for, que Deus vai fazer com que as coisas sejam convertidas. A maldição seja convertida em bênção. As dificuldades sejam convertidas em aprendizado. A morte seja convertida em vida. A tribulação seja convertida em bênçãos. Essa é a verdade do cristianismo. Aqui o apóstolo Paulo empreende uma tentativa de sufocar o cristianismo. E, no entanto, ele se tornou o maior pregador da história, aos gentios da história do cristianismo, da igreja primitiva. Olha só como que é a coisa. Deus transforma. Então, independente do que você esteja passando, do que nós estejamos passando, todas as dificuldades, todos os problemas, perseguições, Deus transforma a maldição em bênção sempre. Paulo vai no caminho de Damasco e ele se depara com uma experiência assim sobrenatural. Ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. Quando ele se aproxima de Damasco, brilha uma luz forte. Essa luz faz com que ele caia do cavalo e ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui temos uma experiência sobrenatural, miraculosa, transcendente do apóstolo Paulo. Então, Saulo, o general romano, indo cumprir sua missão, cai do cavalo, fica cego. O brilho toma conta daquele ambiente. As pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo, só conseguem ouvir, até o próprio Paulo, até o próprio então Saulo. E aí, quando ele ouve essa voz, ele devolve em forma de pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Eu imagino que ele ficou atemorizado, né? Ele ficou aterrorizado ali, porque ele tem uma experiência dessa, cai do cavalo, e a pessoa pergunta, por que me persegues? Ou seja, então essa pessoa vai fazer algum mal para mim, né? Então eu estou perseguindo essa pessoa, estou fazendo mal para ela, e agora eu estou aqui vulnerável. E aí ele pergunta, quem és tu? E aí Jesus, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Essa resposta de Jesus, ela é muito profunda. Para pensar comigo. Eu sou Jesus em quem tu persegue, em quem você persegue. Paulo, aqui então, Saulo, ele não perseguia Jesus, claramente Jesus, porque Jesus já havia morrido. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia, entre aspas, ido embora, né? Mas Jesus disse que ele estaria com seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando houvesse uma perseguição em cima dos seus discípulos, essa perseguição também seria sobre Jesus. Quando houvesse uma tribulação passada por seus discípulos, essa tribulação também seria passada ao lado do Mestre Jesus. Quando tivessem bênçãos, tivesse momento de alegria, Jesus estaria também no momento de alegria. O desafio do cristão é estar constantemente na presença de Jesus, crer constantemente que está na presença de Jesus e realmente viver dessa forma. Eu sou Jesus em quem tu persegues, ou seja, Paulo, se você está perseguindo os meus discípulos, você está me perseguindo. Jesus está com você. Você que se comprometeu com Jesus tem a presença contínua dele. Você que se comprometeu com Jesus pode contar com o auxílio dele 24 horas. E quando algo é lançado sobre você, este algo é lançado sobre Jesus. Você não tem que imaginar que está sozinho. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Jesus está com você. Ele vai conduzir você a pastos verdejantes e a águas tranquilas,
porque Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe dor que fuja a Jesus. Não existe dificuldade que fuja à percepção de Jesus. Não existe qualquer problema que você vá passar sobre a sua vida que Deus, na pessoa de Jesus, não esteja presente com você. Então, permita-se. Permita-se deitar, debruçar-se no colo do Mestre e deixar que o Mestre conduza, guie você a pastos verdejantes e a águas tranquilas, porque qualquer perseguição, qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer coisa ruim que estiver vindo sobre você, também estará indo sobre ele, porque ele levou sobre si tudo que tem a ver com você. Creia nisso e viva dessa forma. Viva com fé que o Mestre está para aliviar as suas cargas, para produzir em você alívio, descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, já disse o Mestre Jesus. Quem é você? Eu sou Jesus, quem tu persegues. E aí, esse Jesus que você está perseguindo vai convocar você para você se alistar ao exército dele. Você agora vai levantar e vai lá na rua chamada direita, né? Entra na cidade, você vai nessa rua lá e tal, e aí e os homens que estavam com Paulo só ouvindo aquilo. Eles não conseguiam ver. Pegaram Paulo, levaram Paulo até Damasco, na casa de Ananias. Não, perdão. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão. Deus chama Ananias, fala com Ananias, Ananias, olha, tem um cara aí que agora ele é meu servo. Você vai lá e você vai é, é, orientá-lo nos primeiros passos da vida cristã dele. Olha a reação de Ananias. Olha a reação de Ananias. Versículo 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem, né? Aí versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Senhor, esse homem não vale nada. Esse homem não vale um tostão furado. Esse homem é mau. Esse homem é perverso. Ele vai pegar a gente, ele vai matar a gente. Ele está vindo aqui para acabar. Ele está perseguindo a gente, Senhor. Vamos de pau para cima dele. Nós temos que, né? Esse cara aí não é de confiança, não. Paulo passa por isso, meus irmãos. O ministério dele continuamente, essa desconfiança advinda de cristãos, porque Paulo tinha uma fama de perseguidor de cristãos. Então, quando ele se converte a Cristo, ele passa a ter dois problemas. Ele passa a ter o problema de ser o traidor da causa, porque os que não eram cristãos ficaram contra ele, e ele se encarava essa perspectiva de traição. Ele tinha também, agora ele não era mais perseguidor, ele era o perseguido, e ele contava com a desconfiança daqueles dos quais ele perseguiu por muito tempo, né? Então isso acontece aqui agora. Ananias, repleto de razão, não vou tirar a razão de Ananias, mas Ananias está com medo. Não, Senhor, mas peraí. O medo de Ananias é compreensível, é racional, por isso que eu disse que eu não tiro a razão dele. Ele é racional. Mas quem está dando a ordem para Ananias? Quem está dizendo para Ananias, vá? Diferente de Filipe, como nós vimos na semana passada, que recebeu a ordem e foi sem questionar, Ananias agora questiona. Ananias diz, mas mestre, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo? O senhor não sabe, olha, esse cara é mau. Esse cara aí, ele não vale a pena não, mestre. Meus irmãos, quantas vezes a gente não faz isso com Deus, né? Muitas vezes. Às vezes a gente acha que Deus não sabe o que é melhor pra gente. Às vezes a gente questiona os desígnios do Senhor, questiona as bênçãos do Senhor, questiona as ordens do Senhor. Semelhante a Ananias, com razão ou sem razão, com um fato diante de nós, ou sem os fatos diante de nós, o que a Bíblia nos convoca a obedecer
às ordens do Mestre. A Bíblia nos convoca a termos obediência, servi-lo com obediência, servi-lo fielmente com obediência. E aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, nós cristãos devemos deixar que a nossa fé exceda, seja superior a qualquer circunstância que estamos vivendo. A circunstância de Ananias aqui era essa mesma. Aquele homem poderia matá-lo, mas Deus havia ordenado. E quando Deus dá uma ordem, não há Golias que seja grande demais, não há tempestade que seja poderosa demais, não há deserto que seja seco demais, não existe nenhuma possibilidade de dar errado quando é dentro da vontade de Deus, quando é dentro dos desígnios de Deus, quando é em obediência a Deus. Então obedeça. Obedeça. Caminhe em direção à obediência. Ainda que o seu coração duvide, ainda que o seu coração se atribule, obedeça. Caminhe em obediência com Jesus. Ananias fez isso. Questionou, mas fez. No versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só a missão de Paulo. Deus tinha uma missão especial para ele. Paulo ia sofrer, né? No versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo iria sofrer, mas olha a missão importantíssima, porque até aqui, até esse ponto, nós temos um povo que focava uma pregação quase que exclusivista ao povo judeu. Nós vamos caminhando aqui, daqui a pouco Cornélio, aqui, ó, no capítulo 10 vem Cornélio, depois no capítulo 11 o apóstolo Pedro tem uma visão de Deus clara que o evangelho não era exclusivista para o judeu. Mas até aqui, os gentios ainda não tinham sido abordados pelo evangelismo, abordados pela boa nova. E olha, deixa eu te falar, Jesus de Nazaré é aquele que morreu por você. Não, era só judeu. Então aqui, olha no versículo 15, gentios e seus reis. Paulo ali tem um ministério específico. O chamado de Deus para Paulo é específico. E, de fato, Paulo passa por muito sofrimento, por muita provação. E ele se gloria na provação. Tem um dado momento que ele fala que ele tinha sido chicoteado 3 vezes. E ele se alegrava por ter sido chicoteado 3 vezes. Ele passou por perseguições, ele passou por provações. No entanto, Deus tinha um plano claro, um propósito claro, para que ele cumprisse esse propósito na vida dos gentios, de um grupo específico, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Ananias faz o quê? Obedece. Ananias foi e obedeceu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo. E o que ele falou? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando, foi batizado e depois de comer recuperou suas forças. Olha para você ver. Ananias obedece. E quando ele obedece, ele chega ali naquela casa, ele chega para Paulo, ele chama Paulo de irmão. Ele chama Saulo de irmão Saulo. Por quê? Porque apesar dos olhos dele estarem vendo alguém que respirava ameaças de morte contra os cristãos, a fé dele estava vendo alguém que estava remido, lavado e regenerado no sangue do Senhor Jesus. A fé contraria a circunstância. Fé contraria a visão. Fé está acima. Então, viver a fé é o meu desafio, o seu desafio, para que a gente possa compreender melhor a vida cristã. Nós precisamos viver por fé e não por vista. Nós precisamos olhar mais o que Deus quer, não as circunstâncias que estamos vivendo. Porque as circunstâncias, elas não podem guiar o nosso coração. É contrário ao padrão do mundo. O padrão do mundo é as circunstâncias que guiam. Se você quer, faça. Se você está em circunstâncias de dificuldade, a necessidade faz o sapo pular. Se você está em
A ocasião faz o ladrão. No cristianismo não é assim. No cristianismo é a fé. A fé que guia, apesar das circunstâncias. O Golias pode ser enorme, mas a pedrinha vai derrubar se Deus diz que vai derrubar. A tempestade pode ser terrível, o barco pode estar balançando, mas se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Fé. Fé. Essa era a convicção que Ananias tinha. Ele não estava ali porque ele sabia, tinha certeza, tinha um bom currículo. Não, não, não. O currículo de Paulo em relação a ele era terrível. Mas ele teve fé na ordem de Jesus e cumpriu e obedeceu. Você, todo cristão, deve obedecer o Senhor Jesus. Independente do que Jesus cumpra, faça, deixe de fazer, independente se ele te deu o seu brinquedo ou não te deu o seu brinquedo, fez sua vontade ou não fez sua vontade, apesar das circunstâncias, nós devemos caminhar com fé. Para que o plano de Deus se cumpra, nós devemos caminhar com fé. Ananias caminhou com fé e o plano de Deus se cumpriu na vida de Ananias. Caminhe com fé. Tenha fé. Exerça a sua fé. Supere aquilo que só o seu olho natural veja e comece a enxergar o mundo pelos olhos da fé. Depois que Ananias faz isso, acontece um outro milagre com Saulo. As escamas caem dos olhos dele e ele começa a enxergar de novo. E aí algo importantíssimo. Saulo, dá um passo de fé. Ele é batizado. Isso indica uma pública profissão de fé. Uma profissão pública de fé. Ele é batizado na presença de outras pessoas. Outras pessoas veem aquele homem que antes perseguia os cristãos, agora estão obedecendo, está com fé. Então tenha fé. Exerça a sua fé. Viva com fé. Não se deixe levar pelo coração enganoso ou pelas circunstâncias que te levam, que te cercam. Viva com fé. Aqui Paulo recupera a sua força, se batiza. E aqui ele vai iniciar uma jornada de fé que vai revolucionar a história da humanidade. Ele vai ser o responsável pela sistematização de textos do Antigo Testamento. Ele vai escrever, do Novo Testamento, perdão. Ele vai escrever cartas para as igrejas, sem que ele mesmo saiba disso, óbvio, e vai se tornar modelo prático para todos nós. E 2000 anos depois, nós estamos falando dele com a instrumentalidade dele. Mas primeiro, o primeiro passo, fé. Fé. Se submeteu a Jesus, se batizou. Dê esse passo. Você que está nos assistindo agora, se submeta a Jesus, se batize, dê esse passo de fé, caminhe com Jesus. Caminhe, porque Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida e também através da sua vida. O apóstolo Paulo, ele vai iniciar uma jornada que nós vamos começar essa jornada, nós vamos começar a leitura dessa jornada na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 8 horas. Mas ele inicia essa jornada aqui nos ensinando a termos fé, e para termos fé é preciso termos humildade. A humildade que Paulo tem de reconhecer que, ao cair do cavalo, ele ele está deixando atrás. E é o que muitos de nós precisamos fazer. E eu acredito que talvez nem precise ser caindo do cavalo. Hoje mesmo você pode olhar para o texto sagrado, ver que foi regenerado, foi justificado, ver que Paulo foi transformado por Jesus, e você pode também permitir que Jesus transforme a sua vida da mesma forma. Perseguido, de não cristão, de ímpio, a alguém que é em Jesus e que é um instrumento de Jesus para levar Jesus até outros. É assim, isso aconteceu comigo. E eu hoje estou aqui conversando com você, mas nem sempre foi assim. E eu estou
do Evangelho de Jesus, mas eu já fui um perseguidor do Evangelho de Jesus. Então, Jesus transforma as nossas vidas e Ele pode transformar a sua também. Antes da gente encerrar o nosso tempo de hoje, eu quero orar por você. Sim, eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Jesus hoje. Eu quero entregar a Jesus hoje. Daqui a pouco, junto por este compromisso que você fez, e você na sua vida. E se você tomou essa decisão, eu quero saber disso. Mande um e-mail para a gente no orepormim@igrejadocoração.com. Orepormim@igrejadocoração.com, dizendo: pastor, eu tomei uma decisão por Jesus, estava vendo o estudo bíblico e eu quis me entregar a Jesus. Eu quero realmente ser um seguidor de Jesus, eu quero viver isso de forma intensa, quero viver isso melhor. Ore por mim, pastor, e nós vamos orar por você e vamos ajudar você a caminhar com Jesus. Eu quero, pastor, que Jesus transforme a minha vida, como transformou a de Paulo. Ele vai fazer isso. Tenha fé, se entregue a Ele. Daqui a pouco a gente vai orar. Antes de orar, quero somente dar alguns avisos rápidos para você. O primeiro deles é que você pode estar conosco aqui. Se você é da Grande Belo Horizonte, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Aqui em Belo Horizonte, todo domingo às 18 horas. A nossa transmissão ao vivo, ela acontece a partir das 18h20. Você está fora de Belo Horizonte, nas nossas redes sociais você tem acesso também à nossa transmissão deste momento de celebração. Mas se você está na Grande Belo Horizonte, venha. Vamos congregar, vamos juntos adorar o Senhor e anunciar as grandezas do nosso Deus, para que Ele também perceba a nossa sede de estarmos conectados uns aos outros. Você pode também contribuir com esta obra, entregando o seu dízimo e a sua oferta, e com isso fazer com que esta obra possa chegar até outras pessoas e abençoar outras pessoas, porque assim, nós vivemos numa sociedade em que a dinâmica de estrutura ela é através do pagamento. Então, para a gente chegar até você, nós temos que pagar uma internet, pagar uma luz, pagar uma câmera, pagar um microfone, pagar um aluguel de um espaço, para que isso chegue até você. Então eu quero te desafiar também, contribuir para que isso chegue até outras pessoas, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Aí nós temos na tela agora a forma que você pode. Assim que acabar este nosso momento, você pode abrir o aplicativo do seu banco e fazer uma transferência bancária, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta e abençoando a vida de outras pessoas também. Você pode também ter mais acesso às nossas redes sociais, indo lá no YouTube, clicando em seguir, ativando o sininho lá para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo, quando a gente entrar com um vídeo novo, para você ser abençoado também, curtir a nossa página, comentar, compartilhar, fazer com que as redes sociais da igreja possam também ter um alcance maior para os seus amigos. Isso também é importante. Faça isso, tá bom? Vamos orar agora. Eu quero orar pela sua família e quero orar por você que se comprometeu com Jesus. Quero orar por você que se comprometeu com Jesus. E como Paulo, você também seja transformado. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos por nossas famílias. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sido conosco e nos abençoado. Obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã nas nossas vidas. Proteja nossas famílias, seja conosco. Nos abençoe e nos guarde, Pai. Em nome de Jesus, hoje eu oro de uma forma muito especial por esta pessoa ou estas pessoas que se entregaram a Jesus como Senhor hoje, como Paulo. Que olharam para o exemplo de Paulo e disseram: olha, eu quero me comprometer com Jesus. Eu já entendi que preciso me aprofundar na obediência, na entrega. E agora, a partir de hoje, Jesus será o meu Senhor. Jesus vai ser aquele que vai guiar a minha vida. Eu quero. Quero confessar os meus pecados, quero me entregar a Ele. Deus, em nome de Jesus, escreve esse nome no livro da vida. Seja com esta pessoa que se reconcilia com o Senhor hoje. O abençoe, o guarde, o fortaleça. Livre-o de todo mal.
É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E como eu te disse, se você tomou uma decisão por Jesus, eu quero orar por você. Envie um e-mail, orepormim@igrejadocoração.com, que nós vamos orar por você. Foi muito bom estar com vocês. A próxima semana prosseguiremos nessa aventura de Paulo, nesta viagem aí espiritual e prática do apóstolo Paulo. Quinta-feira, 8 da noite. Que Deus te abençoe e Deus abençoe sua família.